Bom dia. Vamos para o nosso estudo aqui na página 218, pergunta 398, né? Fazer nossa oração aqui. Vamos lá. Amado Mestre Jesus, bom Espírito presente aqui, nos auxiliando nesse momento de estudo. Amigos espirituais que são trazidos aqui para estudar conosco. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado por estar sempre aqui estudando, estar sempre lendo e aprendendo algo. Mas não só ler e aumentar o conhecimento é necessário também colocar em prática. Sendo assim, damos início ao nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é. Então vamos lá. Nós temos aqui a pergunta 398, a seguinte pergunta. Sendo os pendores instintivo uma reminiscência do seu passado, dá-se-á que, pelo estudo desses pendores, seja possível ao homem conhecer as faltas que conheceu, né? Então, esses pendores quer dizer as inclinações, né? Vamos dizer assim, os nossos desvios, né? Então, isso que ele está perguntando, se nós temos condições de conhecer nossos desvios, nossos erros dos passados. Então, ele responde assim, até certo ponto, assim é. Preciso se torna, porém, levar em conta a melhora que se possa ter operado no espírito e as resoluções que ele haja tomado na erraticidade. Pode suceder que a existência atual seja muito melhor que a precedente. Então, o que ele quer dizer aqui? Se a gente pode abrir um leque um pouco da nossa vida passada, né? Porque para fazer uma comparação com a vida atual. Porque a gente sabendo alguma coisa, alguns erros, a gente já sabe, a gente já tem aquela intuição, né? Que, por exemplo, a pessoa que nasce num local de muito vício, ele sabe que ele na outra vida teve algo a ver com essas pessoas viciadas. E ali é um teste para ver se ele realmente está conseguindo vencer ou ele pode ser também exemplo para aqueles que ali estão viciados ainda e ele não está mais. E aí fala assim, gente, ele vive no meio de uma comunidade ou no meio de pessoas aqui fora, né, que fumam, bebe demais, faz muito... Então, ele está ali testando a sua capacidade de melhoria. Então, ele sabe que, poxa, eu estou num lugar ruim, mas estou numa condição melhor. Né? Quantas pessoas aí que são, né, pessoas que não têm condições financeiras, mas conseguem viver a vida dele tranquila, feliz, rindo, alegre, tem seus momentos de tristeza, claro que todo mundo tem, não é só pobre não, rico também tem, né? Mas é uma pessoa consciente, uma pessoa que sabe que está ali e melhorou bastante, né? E na letra A ele pergunta assim, poderá também ser pior isto é, poderá o espírito cometer numa existência falta que não praticou em a precedente? Ele responde, depende do seu adiantamento. Se não souber triunfar das provas, possivelmente será arrastado às novas faltas, consequentes, então, da posição que escolheu. Mas, em geral, estas faltas denotam mais um estacionamento do que uma retrogradação. Porquanto o espírito é suscetível de se adiantar ou de parar, nunca, porém, de retroceder. Então ele fala assim, a gente vem aqui para se acertar, para melhorar, para fazer as coisas certas, né? De repente, a gente não tem mais essa dívida e de repente, por algum motivo, nós cometemos um erro, né? Então esse erro não é que eu trouxe de outra vida, foi cometido nessa vida. Então, o que foi que aconteceu? Ele não retrocedeu, não. Ele simplesmente estacionou ali. Então ele vai ter que estacionar ali, como ele criou um débito, né? Então, ele vai ter que, né, ter um acerto de conta para pagar esse débito. Exemplo, às vezes a pessoa vem aqui no maravilhoso, tudo certinho e tal, e numa situação de um assalto, de uma coisa, ele de repente discute com a pessoa, num empurrão, alguma coisa, a pessoa bate com a cabeça e desencarna. Ele matou a pessoa? Sim, mas ele teve tanta culpa assim? Não, mas ele criou um débito, porque ele tirou uma vida, mesmo sem querer. Então, essa vida tem que ser reparada. Então, ele pode ter criado um débito com aquela pessoa, porque aquela pessoa que desencarnou não vai entender
que foi uma falta cometida, mas sem intenção. Ele simplesmente foi tentar se defender. E nesse empurrão, a pessoa bateu com a cabeça e faleceu, desencarnou. Mas aquele espírito desencarnado vai criar um certo ódio com essa pessoa, uma certa raiva que tirou a vida dele, que fez isso, fez aquilo, e vai conseguir, né, persegui-lo. Então eles vão ter que vir para tentar acertar as contas. Olha só, criou um débito atual, né, sem ter esse débito, mas criou porque houve uma fatalidade. Você fala assim, mas ele não teve culpa. Não, eu sei que não teve culpa, né? Mas, infelizmente, a espiritualidade, ela trabalha de maneira diferente da nossa. Essa vida é porque não é ele que está sendo uma coisa, é o espírito que não quer perdoá-lo, não quer entender a situação. Então há um débito, criou um débito, né? Criou um débito que ele não tinha isso, mas ocasionou, aconteceu. Ou muitas vezes ele nega alguma coisa na pessoa e com esse fato dele negar, acontece um débito, né? Você vê o caso de Emmanuel, quando lá em Roma, né? Quando ele era do Senado, né? O que foi que ele fez? Ele poderia ter ajudado Jesus, não ajudou, né? Ele não interferiu, criou um débito. Emmanuel criou um débito. Por isso que Emmanuel teve que ficar indo. É um débito que ele teve, ele foi senador, né? Ele trabalhou na política. Então, a gente precisa entender que nós podemos vir aqui limpo, mas de repente, por alguma situação, a gente criar um pequeno débito, mas cria-se, né? Então, gente, obrigado aí, vamos fazer nossa oração aí, por mais esse estudo, ok? Vamos lá. Obrigado, bom Espírito. Obrigado por esse estudo, obrigado pela presença de vocês. Obrigado por tudo que tem feito na minha vida. Sabemos que temos que ter cuidado nessa vida corpórea, porque as trevas estão sempre armando armadilha para nós. Então nós temos que raciocinar, pensar antes de agir. Que nós possamos ser menos impulsivos e mais racionais. Obrigado por esse momento e assim damos término do nosso estudo. Que assim seja e assim é.